E aí, bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Tô gravando essa videoaula aqui pra gente dar continuidade, né, à nossa proposta aí, às nossas aulas presenciais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Platão, tá? Só lembrando que nas aulas presenciais a gente já falou sobre a filosofia antiga, né, sobre o contexto, sobre aquela mudança na perspectiva temática, né, onde a gente deixa de lado aquela preocupação com a arqué, ou com a physis, e passa a se preocupar com o homem, né? E tudo aquilo que diz respeito à natureza humana em si, ou ao homem, né? De maneira geral, política, epistemologia, ética. E dentro da filosofia antiga, nós vimos os sofistas, né? Falamos sobre a importância do discurso, a ideia do relativismo sofístico, a ideia de que a palavra não é critério de verdade. Depois nós falamos sobre o primeiro grande representante da filosofia antiga em si, que é o Sócrates. E de Sócrates a gente viu o método socrático, que é composto de dois momentos, lembrando aí, né, que o primeiro momento é a ironia ou exortação, e o segundo momento é a maiêutica. Basicamente a gente focou nesse aspecto aí que é o mais importante. E dando continuidade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Platão. Antes da gente entrar, né, na filosofia platônica, propriamente dita, é importante a gente destacar alguns pontos aí. Platão foi o principal discípulo de Sócrates, tá? E a gente lembra, né, aliás, vocês lembram, que quando a gente falou sobre Sócrates, eu falei que Sócrates não tinha deixado nada escrito. Então, de punho dele, a gente não tem nada. Tudo que a gente sabe a respeito de Sócrates veio por meio de outros pensadores, entre eles Platão, que é o discípulo mais reconhecido aí de Sócrates. E, ao contrário de Sócrates, nós temos acesso a todas as obras de Platão. Essas obras que foram escritas na forma de diálogos, são os famosos diálogos platônicos, né? Nesses diálogos a gente tem personagens, esses personagens eles representam aí, né, no caso, alguns estereótipos. Por exemplo, você tem algum personagem platônico dos diálogos platônicos que representam os sofistas, né? O principal personagem normalmente dos diálogos é Sócrates, inclusive é por meio de Platão, né, que a gente sabe muita coisa aí da filosofia socrática. E esses diálogos, né, eles foram muito importantes aí para a gente conhecer a filosofia platônica. Tá? Dentre eles, alguns são mais conhecidos. A gente tem, né, citações mais clássicas que são usadas com uma frequência maior nas questões de vestibular e de Enem. O primeiro deles é a República, que é onde Platão vai discutir um pouco sobre política, né, sobre educação, onde a gente tem a célebre, né, ou seja, a famosa alegoria da caverna. E nós temos também o Banquete, que é o diálogo no qual Platão fala sobre amor, o Fedro, ou Fédon, onde Platão vai falar sobre a questão da alma, Lises, sobre a amizade, o Apologia de Sócrates, que a gente usa para falar sobre aquele processo de julgamento e condenação e morte de Sócrates, né? Então, são alguns diálogos aí que são mais importantes, né? Que são, não que eles sejam mais importantes, na verdade, mas que eles são mais conhecidos, mais usados aí, tudo bem? E uma outra questão que é interessante é que Platão, ele foi o primeiro a fundar na antiguidade um centro de estudos, o que a gente conhece como Academia Platônica. Era um lugar onde as pessoas, né, aquelas pessoas que eram admitidas, elas iam para discutir filosofia e para cuidar do corpo também. Daí a ideia da palavra academia, que hoje a gente usa muito como sinônimo de lugar onde a gente vai fazer exercício. Mas na verdade é uma palavra que a gente pode usar também para se referir ao ensino superior, né? Então, é interessante essa relação aí. Então, basicamente, né, esses dois pontos que eu acho interessante
da bibliografia de Platão em si, para a gente levantar aí. Falando mais especificamente da filosofia platônica, existem 2 pontos que eu acho que são mais interessantes, mais relevantes aí, sobre os quais a gente vai falar nessa aula, que é a epistemologia platônica e a política. Tá? São 2 aspectos que eu acho interessantes de ressaltar aí. Quando a gente fala sobre epistemologia, nós estamos nos referindo nada mais do que teoria do conhecimento. Então, é a tentativa de Platão de explicar de que maneira as pessoas podem conhecer as coisas, tá? E a política, né, é aquela noção que Platão tem de cidade ideal, que a gente vai falar aí caso dê tempo nesse vídeo, beleza? Então, vamos começar com a epistemologia. Quando se trata de teoria do conhecimento, Platão, ele é conhecido como fundador da metafísica. E aí, guardem essa palavra, anotem, porque ela é uma palavra-chave. Metafísica é a união de 2 palavras gregas, onde meta significa além e física a gente pode usar como um sinônimo de realidade material. Então, Platão, ele acreditava que existia uma outra realidade, que é o que a gente chama de realidade metafísica, tá? Uma realidade além da realidade material. E por isso que Platão, ele é conhecido como um pensador dualista, né? Porque para ele existem 2 realidades distintas. Por que Platão, ele cria a ideia de 2 realidades distintas? Porque ele quer explicar de que maneira a gente é capaz de conhecer as coisas, mesmo os nossos sentidos nos mostrando que as coisas elas estão em constante mudança. Platão quer resguardar o caráter imutável das coisas. Depois nós vamos ver como que isso funciona direitinho. Tudo bem? Então, a gente tem um primeiro dado aí importante da epistemologia platônica, que é essa ideia da dualidade, da existência de 2 realidades distintas. E quais são essas realidades? Nós temos uma realidade material, que Platão chama de realidade sensível, né? A palavra sensível remete aos sentidos, tá? Então, aquela realidade que a gente tem acesso por meio do toque, da visão, do olfato, enfim, dos sentidos, literalmente falando. E a realidade metafísica, Platão vai chamar de realidade inteligível, que é a realidade que não é acessível aos sentidos. Tá? E o que existe basicamente nessa realidade inteligível? A gente tem nessa realidade o que Platão chama de essência, tá? A essência é aquilo que torna a coisa o que ela é e não outra coisa. Então, é como se eu desse um seguinte exemplo aqui. É como se a gente pegasse 3 cachorros, né? Cada cachorro com as suas características. Como se eu colocasse aqui para vocês um dog alemão, um shih tzu e um vira-lata caramelo. Eles são diferentes, eles são de raças diferentes, eles têm cores diferentes, tamanhos diferentes, mas mesmo assim, todos eles são cachorros. Por que, apesar de todas as diferenças existentes entre eles, a gente é capaz de reconhecê-los, né, como pertencentes a uma mesma categoria? Porque Platão vai dizer que existe em cada cachorro algo que é comum a todos eles, que a gente chama de essência. Ah, Grazi, eu preciso ficar preocupada em saber se a essência é a função? Não, né? Basta saber que a essência, ela é imutável. É por isso que Platão coloca a essência numa realidade além da realidade material. Uma das características da realidade inteligível é a imutabilidade. Então, a essência é aquilo que não muda, é aquilo que está presente em todos os cachorros, que tornam os cachorros cachorros e não é outra coisa. Parece confuso, mas se a gente pegar outros exemplos, a gente também consegue perceber a mesma coisa. Por exemplo, você está aí na sua casa, se você pegar 4 cadeiras de modelos diferentes, todas elas são cadeiras, mas elas têm tamanhos diferentes, formas diferentes, cores diferentes. Então, o que torna ela pertencente a essa mesma categoria? É o que Platão vai chamar de essência.
Essência é o caráter imutável do conhecimento. A essência, ela permanece sempre a mesma. Voltando ao exemplo do cachorro, por exemplo, se o cachorro perde a sua essência, ele deixa de ser cachorro, tá? Então, assim, a essência, ela pode ser vista também como a ideia original. É a primeira ideia que deu origem a todas as outras ideias. Um outro exemplo, você tem uma forma de bolo. Você vai fazer um bolo. Supondo que você use a mesma forma, né, na verdade, para fazer 3 bolos diferentes. Vocês vão ver que, apesar de ter a mesma forma, eles não vão sair iguais. Você tem a ideia original, que é a essência, e você tem as cópias da ideia original. E é aí que entra uma questão interessante, porque se na realidade inteligível, né, o que existe são essas ideias originais, é por isso que a realidade inteligível também é conhecido popularmente como o mundo das ideias. O que existe na realidade sensível, na realidade material? Na realidade material, o que existe, na verdade, são cópias daquilo que verdadeiramente existe na realidade sensível. Essa caneta, por exemplo, ela não é a caneta original. Ela é uma cópia da ideia original de caneta, tá? Então, tudo que existe na realidade, para Platão, é uma cópia. A cadeira é uma cópia, a mesa é uma cópia da ideia original. Por isso que ele vai dizer que os nossos sentidos, eles só têm acesso à cópia. Tá? Então, por isso que a gente não pode conhecer verdadeiramente as coisas por meio dos sentidos. Já que eu só tenho acesso à cópia, e os sentidos, eles nos enganam o tempo todo, porque de acordo com Platão, o que a gente percebe através dos nossos sentidos é a mudança. A gente olha uma coisa, depois ela é outra coisa diferente. Então, assim, como que eu posso confiar? E para ele, eu só tenho acesso ao conhecimento verdadeiro, ou ao que ele chama de essência, por meio da razão. Se a gente for usar uma terminologia moderna para definir Platão dentro da epistemologia filosófica, a gente pode falar que Platão é um racionalista, tá? É uma redução do pensamento platônico, mas eu acho que ajuda bem a gente a compreender, né, essa noção de dualidade aí na filosofia platônica, beleza? Então, assim, a realidade inteligível, né, e a realidade sensível são realidades opostas. Já que na realidade inteligível eu tenho a ideia original e na realidade sensível eu tenho uma cópia. Então, basicamente, a gente resume um pouco aí essa noção do dualismo platônico. Tudo bem? Qualquer dúvida depois vocês podem, né, entrar em contato para a gente tirar. Então, esse é o primeiro passo e o mais importante para a gente compreender o que Platão vai falar a seguir. Para acessar o conhecimento verdadeiro, de acordo com Platão, a gente vai passar por um processo de dialética. Tá? O que é a dialética? A dialética, ela é um processo de ascensão. É como se eu estivesse saindo do conhecimento mais inferior de mundo para chegar ao conhecimento da essência, que é, de fato, o que Platão considera como conhecimento verdadeiro. Então, a gente pode imaginar uma escada com 4 degraus, onde cada degrau ele representa um momento específico do processo de conhecimento. Tá? A gente tem que pensar que, se na realidade sensível, muitas vezes a gente tem acesso à cópia, não é fácil a gente abandonar esse conhecimento e chegar ao conhecimento verdadeiro. É como se você fizesse a experiência de ficar o dia inteiro num quarto escuro, assistindo Netflix, né, que é o que tem muito para fazer, e depois saísse assim na claridade. Você vai ver que você não consegue olhar para a luz direto, né? Seus olhos demoram a acostumar. O processo de conhecimento é uma coisa parecida. A gente está, de acordo com Platão, no interior da caverna, tendo acesso ao conhecimento mais inferior de mundo, né? E depois é que a gente vai ter acesso ao conhecimento verdadeiro. Então, a gente passa por um processo de dialética. Então, a gente fica aqui com a ideia da escada. Tá? Então, vamos imaginar uma escada com 4 degraus, onde cada degrau representa um momento específico do processo da dialética platônica.
O primeiro degrau, pessoal, é o degrau que representa o conhecimento mais inferior de mundo, que é o que Platão chama de cópia da cópia. Vamos imaginar o seguinte, se tudo que existe na realidade sensível é uma cópia, quando eu, por exemplo, estou pintando uma paisagem, já que a paisagem já é uma cópia, eu estou fazendo uma cópia da cópia, tá? Esse é o conhecimento mais inferior e representa esse primeiro degrau da escada. O segundo degrau já é o conhecimento material em si, é aquele conhecimento que é oriundo dos sentidos, tá? E esse conhecimento, apesar de ser um conhecimento ainda inferior, porque ele está associado aos sentidos, é um conhecimento que está um degrau acima, beleza? É o conhecimento da cópia e não da cópia da cópia. O terceiro degrau já representa um avanço em relação aos outros dois, tá? Por quê? Porque é o conhecimento matemático, né? Que de acordo com Platão é um conhecimento puramente racional. Ou seja, aí a gente já abandonou os sentidos e optou por buscar a verdade por meio do uso da razão. Já o quarto degrau, que é o degrau mais alto, é a essência, que é de fato o conhecimento verdadeiro. Tudo bem? Todo esse processo, ele é narrado por Platão na alegoria da caverna, tá? Aquela imagem que Platão, né, pede para a gente criar, ela tem como intuito de mostrar para a gente todo esse processo de saída do conhecimento mais inferior de mundo e acesso ao conhecimento superior, que é o conhecimento da essência. Tá? O Platão pede para que a gente faça uma experiência, para que a gente imagine homens, né, trancados no interior de uma caverna, né, com grilhões, com mãos e pés atados, e a cabeça também, e tudo que eles podem contemplar é o fundo da caverna, e ali tem uma fogueira, e no final a gente tem a saída da caverna. E aí o que acontece? Quando alguma coisa passa lá na saída da caverna, tudo que esses homens veem são as sombras refletidas no interior dessa caverna. É o primeiro degrau, que é a cópia da cópia, né? E aí Platão vai dizer que um desses prisioneiros, ele consegue se libertar, né? Sai em direção à luz ali, no final do túnel ali da caverna, né? E ali ele tenta contemplar o sol diretamente, o que ele não consegue, né? Porque ele passou muito tempo no interior da caverna, ali nas sombras, contemplando as sombras. E aí, aos poucos, esse prisioneiro, ele consegue, né, perceber que tudo aquilo que ele via no interior da caverna, na verdade, era uma realidade falsa. Não é o conhecimento verdadeiro, né? E aí que ele consegue, de fato, né, olhar as coisas como elas são, contemplar o sol, que na alegoria da caverna, né, de Platão tem a função metafórica de representar o conhecimento verdadeiro, e aí ele retorna no interior da caverna para tentar libertar os seus companheiros, só que ele não consegue. Aí também é uma metáfora, né, para aquilo que aconteceu com Sócrates, né, que tentava levar para as pessoas o conhecimento verdadeiro, mas não era bem visto, né, foi acusado, condenado à morte. Então é uma forma também que Platão usa para mostrar aí de maneira mais clara o que ele quer dizer com a sua dialética, tudo bem? A alegoria da caverna, então, ela tem essa função de mostrar o processo dialético na filosofia platônica, tá? E então é interessante depois que vocês procurem, que vocês deem uma lida, né? Porque Platão, com certeza, dá muito mais detalhes do que eu aqui, né? Só mais pra gente ter uma metáfora, assim, tá bom? A minha ideia é contar a história mais para vocês poderem imaginar, né? Platão tem uma característica interessante, que ele resgata o valor do mito, né? Não para poder explicar a realidade em si, né? Mas para usá-lo como metáfora, tudo bem? Então, meninos, essa aula foi centrada, né, na epistemologia platônica,
que é assim um aspecto mais complexo, por ser mais abstrato, mas que se a gente fizer um esforcinho aí, a gente consegue, né, pegar a ideia geral da filosofia platônica, tudo bem? Na próxima aula, eu já vou falar um pouquinho sobre política, tá joia? Então, é isso. Bons estudos!